Olá pessoal, tudo bom? Passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre espiritualidade, que é um assunto muito polêmico, é um assunto cheio de misticismo, né? Cheio de questionamentos, mas eu penso ser algo muito importante para as nossas vidas, principalmente nesse momento, né? Que o mundo está atravessando. E o que eu quero dizer sobre isso? Que espiritualidade é algo extremamente importante, porque muitas vezes nós cuidamos do corpo e da alma, um pouquinho da alma, porque a alma tem muito a ver com sentimentos e emoções, e as pessoas também não cuidam, né, desta área, que é as emoções e a espiritualidade, e eu penso ser o mais importante de tudo são as emoções, e a espiritualidade é o que as pessoas menos cuidam. E é algo que o Senhor tem me compungido muito o coração para dar atenção para essa área na minha vida. E a gente tem que fazer toda uma mudança completamente nas nossas emoções, uma troca de sentimentos, porque para viver uma vida espiritual, nós precisamos ter um estilo de vida do Espírito. Realmente não é só falar que nós somos imagem e semelhança, mas nós temos que viver isso. E isso não é tão fácil assim, porque é o que as pessoas não prestam muita atenção, porque existe sim condições que nós precisamos colocar, né, as nossas emoções e a nossa vida, para que possamos nos alinhar com o Espírito Santo de Deus. E como isso acontece? É uma troca, porque o Espírito Santo, ele é um poder, ele é uma glória, então ele enche toda a terra, em todos os lugares está essa onda de poder e de glória. E essa glória, ela não contém coisas negativas e algumas situações que muitas vezes nós, como os seres humanos, estamos vivendo. Porque realmente tem muito a ver com a nossa moral, com a nossa ética, com a sabedoria. Nós precisamos sim nos preocupar com isso, com a forma com que falamos e aquilo que pensamos são coisas extremamente importantes para que possamos viver uma espiritualidade em Deus. E não tem acordos, porque o Senhor, ele é assim, quando nós vamos estudar a palavra dele, quando tinha algum propósito, alguma coisa para se fazer e para se obter, tinha que algumas coisas teriam que ser feitas para alcançar isso. E nas nossas vidas não é diferente. Muitas vezes as pessoas elas desistem de viver uma vida espiritual e preferem não falar sobre esse assunto porque acham ser muito complicado viver uma vida no espírito. Mas é algo muito bom porque para você ter uma vida alinhada com o espírito, nesses princípios da espiritualidade, você precisa fazer algumas mudanças na sua vida e você precisa adquirir alguns hábitos para que você possa ter esse estilo de vida, porque ele é muito ligado, né, à moral. É muito ligado à personalidade, a nosso jeito de ser. E muitas vezes nós temos que mudar isso, porque a linguagem de Deus é o amor. Então, quando você vai se aprofundar na espiritualidade, você sabe que se você não estiver alinhado em Deus, em amor, porque Ele é puro amor. Tanto que os dois mandamentos que Ele deixou é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amor, amor, amor. 3 vezes amor. Amar a mim, amar a Deus, amar o próximo. E não tem outro caminho, não tem outra linguagem para chegar à espiritualidade. E o que está acontecendo conosco nesses dias? As emoções das pessoas estão destruídas. As pessoas não estão dando atenção, sabe? Para aquilo que é de Deus. Simplesmente elas vão fazendo aquilo que é bom para o seu ego, é bom para si mesmo, aquilo que as levanta, aquilo que as fazem sentir bem, mas muitas vezes não perguntam se aquilo é vontade de Deus, porque nem sempre está alinhado com o Espírito e viver os princípios do Espírito Santo é bom para nós. Por quê? Porque nós gostamos de coisas que vemos, que apalpamos, gostamos daquilo que nos dá prazer.
E o mundo espiritual ali não é nada disso. Isso aqui é só uma estrutura que o Senhor criou para que pudéssemos nos organizar. Mas aquilo que vamos viver verdadeiramente não é isso daqui. Nós vamos viver no mundo espiritual, na eternidade. E ali realmente são coisas que nós não estamos acostumados, não queremos saber muitas vezes, não pensamos sobre isso. Já imaginou? Eu acredito assim que se for algo mirabolante ou assim algo muito extremamente diferente daquilo que nós estamos acostumados, algumas pessoas vão até sair correndo, porque nunca pensam no mundo espiritual. Eu até pergunto para algumas pessoas, já pensou se na vinda de Jesus, a gente nunca sabe como vai ser. Muitas pessoas falam algumas coisas, a gente pensa algumas coisas, mas o que realmente vai ser, nós não sabemos. Mas você já imaginou o mundo sendo aberto, de repente, o mundo espiritual aberto para nós, nossos olhos são abertos, algumas pessoas têm, né? Os olhos abertos, os olhos espirituais abertos e veem muitas coisas. Será que as pessoas estão preparadas para ver o que tem no mundo espiritual? A gente nunca para pensar isso. Então a nossa espiritualidade está muito ligada a isso, mas eu quero dizer para você, é mais natural do que você imagina a nossa espiritualidade. E ela tinha que ser algo normal nas nossas vidas, onde estamos acostumados a viver. Porque as pessoas aí fora, outras religiões, elas falam isso com tanta facilidade, tão abertamente, e nós, como cristãos, temos essa dificuldade em entender o mundo espiritual e nada tem a ver, porque se as pessoas soubessem o poder e a autoridade que elas têm sobre elas, elas não teriam medo do mundo espiritual. Porque assim como o diabo não pode com Deus, porque ele é o único poder, esse poder está dentro de você, está aqui porque a glória do Senhor está sobre toda a terra, em todos os lugares, está tomado pela glória do Senhor, porque ela é o pano de fundo do evangelho, de tudo que existe. O pano de fundo de tudo que existe é a glória do Senhor. Tanto que os cientistas estudam, eles vão lá na tabela periódica, estudam e tá lá essa composição onde ninguém entende, né? Ninguém consegue explicar ou entender o que é. Aí o pessoal que estuda com microscópio, né? Sobre células, sobre átomos, e eles vão estudando, eles vão colocando os microscópios para estudar a célula daquilo que é feito, aquilo, e vai colocando. Quando chega no último estágio, está lá aquela força, aquela energia que ninguém consegue captar, ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar. Então, a Terra está cheia da glória do Senhor. E qual o mistério nisso que a gente não consegue, sabe, se conectar, entrar e se fundir com esta glória e entender que nós devemos estar alinhados com esse mundo espiritual, sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com aqui. Nós estamos preocupados com a matéria. Nós não estamos preocupados com aquilo que não vemos. E uma coisa que pegou muito para mim foi as minhas emoções. Quando eu fui realmente viver esse estilo de espiritualidade, porque eu acredito que foi uma necessidade para me fortalecer mais, para melhorar as minhas emoções, para conseguir entender, né, e ver as coisas, porque às vezes me choca muito algumas situações que estão acontecendo e isso enfraquece a gente emocionalmente. E nós estamos precisando disso, de nos fortalecer espiritualmente. E eu quero dizer para você, como fazer isso? A linguagem é amor. Você só pode entrar nesse alinhamento com o espírito através do amor. E eu não preciso falar das outras coisas aqui, porque quando você se fundir com esse amor e começar a viver esse amor, você vai entender aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser arrancado de você, aquilo que precisa ser limpo, aquilo que precisa ser curado. Então você vai entender tudo isso. Eu não preciso que ficar colocando coisas, uma lista para você do que você precisa para ser uma pessoa espiritual. Então, espiritualidade é um estilo de vida e todos que conhecem a Deus deveria ter sim esse estilo de vida, porque o principal das nossas vidas deveria ser as nossas emoções e a nossa espiritualidade. O corpo também é importante, mas isso todo mundo já, a maioria das pessoas já cuida. Mas eu quero que você dê uma atenção melhor, sabe? E procure entender
aquilo que o Senhor ama e aquilo que realmente é real. O que é real para nós hoje. Que Deus possa te abençoar. Um beijo no coração.